No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero publicou as suas 95 teses, que rapidamente se tornou um viral naquela época. Sem rede social, sem Instagram, sem Facebook, foi um dos primeiros virais que nós conhecemos no mundo. E a própria intenção de Lutero não era causar uma reação, mas um debate sincero dentro da igreja. Era um convite acadêmico para o debate em torno desse tema. E ele pregou essas teses, ou supostamente, não se sabe se fez isso mesmo, né? Pregou essas teses na porta da igreja lá de Württemberg. Alguns acham que isso foi um ato rebelde, mas não. Era justamente o lugar onde os acadêmicos costumavam colocar as suas propostas de debate. Era o lugar, era como se fosse o mural da universidade. Mas claro que isso foi tomado como uma afronta à liderança, ao papado e a toda a estrutura da Igreja Católica naquele tempo. Isso porque as suas 95 teses tinham críticas profundas ao papado, ao sistema de cobranças de indulgências, e o próprio Martinho Lutero afirmava que, se era verdade que o Papa tinha poderes para tirar uma alma do purgatório, tinha que utilizar esse poder não por razões tão triviais como a necessidade de fundos para construir uma igreja, mas simplesmente por amor, e assim fazê-lo gratuitamente. O Papa então promulgou uma bula que dizia que um javali selvagem tinha adentrado nos jardins da igreja, que ordenava Martinho Lutero se retratar dentro de 60 dias e também mandou queimar toda a literatura do Martinho Lutero. Quando Lutero recebeu a sua bula, o que ele fez? Ele acabou queimando essa bula em praça pública junto com todos os livros de direito canônico de Roma. E aí estava então declarado o completo rompimento com a Igreja Católica. Mas vale a pena ressaltar aqui que o desejo de Martinho Lutero nunca foi romper com a igreja. Ele amava a igreja. O desejo dele era reformar a igreja. Mas devido a esses acontecimentos e à corrupção da igreja, e Martinho Lutero não estar disposto a mudar as suas convicções por causa da Bíblia, o racha acabou acontecendo. Mas logo depois que Lutero queimou a bula papal, era a vez dele enfrentar um império. Até porque era o império o responsável por fazer as ordens papais serem cumpridas. Então no ano 1521, Lutero foi convocado para a Dieta de Worms, onde ele deveria se retratar diante de todo o império. E claro que Martinho Lutero não se retratou. Mais uma vez ele disse: "Não posso e nem quero me retratar de coisa alguma, pois ir contra a consciência não é justo nem seguro. Deus me ajude. Amém." E realmente naquele momento Lutero precisava de ajuda, porque ele já tinha rompido com a igreja, agora ele afrontou o próprio império e ele estava correndo risco de vida. Foi quando Frederico o Sábio sequestrou Lutero e o escondeu no castelo de Wittenberg para que ele não pudesse ser morto. O próprio Frederico sequestra o Lutero, é uma cena cinematográfica, em que ele é sequestrado e levado para um castelo onde ele é mantido escondido, porque o imperador decidiu pela morte do Lutero. Então ele estava excomungado pela igreja e procurado pelo imperador para execução. Inclusive, Lutero foi dado como morto. As pessoas imaginavam que ele tinha sido morto. E foi ali nesse exílio que Martinho Lutero teve um dos períodos mais produtivos da sua vida e onde ele começou a traduzir a Bíblia para o alemão. Claro que Martinho Lutero não estava sozinho. Muitas coisas influenciaram para que esse movimento pudesse começar. A própria invenção da imprensa, onde agora os textos poderiam ser publicados com muita rapidez, o sistema político já tinha suas relações com o papado enfraquecida, a igreja já não era bem vista aos olhos do povo. Tudo isso cooperou para que a reforma de Martinho Lutero pudesse estourar na Alemanha. E após isso, as mudanças começaram a acontecer. Os monges começaram a se casar, os cultos começaram a ser feitos em alemão, na língua do povo, a Bíblia foi traduzida para o alemão, o sistema de educação começou a ser instaurado para todas as pessoas, as mudanças estavam começando a acontecer. Por causa de Martinho Lutero, muitas revoltas, guerras e intrigas começaram a acontecer, as pessoas começaram a se romper com a igreja, os camponeses se rebelaram buscando por seus direitos, e após muitos conflitos no ano de 1555, no Tratado de Paz de Augsburgo, os protestantes da Alemanha ganharam o direito de seguir a sua religião.